Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Live de domingo, a live mais esperada da semana, junto com aquela de segunda-feira. A gente faz aquela dobradinha e faz essa abrangência da geopolítica com um olhar um pouco mais aguçado, com vários pontos de vista. Não acredite em tudo que estão falando para você por aí. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Abra um olho de verdade. Cuidado com os infiltrados. A infiltração, eu lido com isso há muito tempo. Parece que eu sou especialista em infiltração. Eu estou sempre no mesmo lugar. Se você olhar uma live minha, um programa meu, uma conversa ao pé do rádio de 5 anos atrás, você vai ver aonde é que eu estou. Qual é o meu discurso? O que eu mudei? Posso mudar conceitualmente em relação a uma pessoa ou outra. As falhas que o sistema tem, as falhas que as pessoas têm e a total falta de compromisso com o erro que eu tenho. Eu não tenho compromisso com o erro, absolutamente. Ninguém tem aqui. Então, se errado estou, ou se as coisas mudaram, a gente muda. A gente muda, vem aqui e assume. Aconteceu isso. Canal Geopolítico falando do Lula? Sim. Por quê, Rubem? Eu pensei que ia ouvir falar da guerra da Ucrânia. Eu pensei que eu ia vir aqui ver o que está acontecendo no mundo. É verdade, você está vindo aqui ver o que está acontecendo no mundo. Porque o cenário geopolítico, o palco geopolítico mundial desta semana é o Brasil. Já recebi várias interações. Tá vendo, Rubem? Você vai ter que engolir o que você falou do Lula. Não tem que engolir nada de ninguém. Analista não tem que engolir nada de ninguém. Analista pega o pacote em cima da mesa, faz o seu trabalho e pronto. É isso. O pacote que me deram para embrulhar, para desembrulhar do Lula, até agora podre, cheio de moscas. Eu vou dizer para vocês que está tranquilo. Sou eu o cozinheiro de um restaurante famoso e me colocam carne podre para servir para os clientes. E eu falo assim, sim, senhor. Não, essa carne está ruim. Troca. Troca. Quem tem que mudar são eles, não sou eu. Eu não tenho que mudar. Vou responder pelo Wellington, eu sou enxerido mesmo. O Wellington não tem que mudar. Velasco não tem que mudar. Rafael Machado não tem que mudar. Comandante Robson não tem que mudar. Felipe Quintas não tem que mudar. Aldo Rebelo não tem que mudar. São os outros que têm que mudar. Quem votou contra a Rússia, quem meteu o pau, quem falou, quem colocou os pés pelas mãos, foi o senhor Lula. Se ele agora entrar no sentido de corrigir essa rota, que é uma exigência de quem manda no Brasil. Vocês viram uma comitiva monstruosa, tem até gente do MST, o que não tem nenhum sentido nessa comitiva. A maioria dos casos ali que vocês estão vendo, mas vocês vão ter isso destrinchado. São protocolos. É um jogo de cena. É um jogo de cena. Você está diminuindo a ida do Lula? Não, eu estou enaltecendo a ida do Lula lá, você vai saber disso aqui. Nós estamos enaltecendo. Nós estamos querendo dizer que aquilo ali é um jogo de cena. Porque são protocolos já assinados. Ninguém vai para lá para fazer um documento e assinar um protocolo, uma carta de intenções ou um contrato. Havia um contrato de 50 bilhões. Você acha que foi todo mundo dormir e acordar? Eu sou consultor de empresas. Para com isso, não seja ingênuo. São contratos costurados. Aquilo ali é apresentação. É igual uma grande peça, um grande musical. Você acha que o cara chegou ali, foi no palco, arrebentou, deu um show maravilhoso. Por quê? Inspiração? Não, transpiração. Inspiração ele tem dentro dele. Transpiração. Aquilo foi montado. Aquilo levou tempo. Aquilo suou. As pessoas suaram para fazer aquilo ali. Foi muito trabalho. Muita transpiração. A inspiração era no começo. Então é a mesma coisa desses contratos. O que você está vendo ali é o desenlace. Tá? É o desenlace de uma situação. Como vai acontecer isso? Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos ver. Estamos aqui para esperar, para ver.
Porque palavras, belas palavras, o vento leva. Temos que ver a prática. A prática. A prática é essa daí. A prática nossa é a cobrança. Nós estamos aqui para cobrar. Do Lula, do Bolsonaro, de tudo. Temos ideias firmes que vocês vão ver no desenvolvimento. Essa live é cronometrada, é 1 hora de live. Então, para fazer logo a apresentação inicial, passar para o Wellington, para considerações iniciais, eu quero dizer para vocês que nós estamos aí na campanha do Pix aí, para a gente mudar toda a situação aqui e criar uma estrutura, criar uma www, botar todo o nosso acervo lá e para multiplataforma. Quem cuida, o nosso banner é vocês que podem ajudar. Então, o Pix está correndo aí embaixo, é isso aí. E outra coisa, eu prefiro que você... poxa, eu vou doar R$10 pro canal. Bota no Pix. Porque o YouTube leva 30% de tudo que é feito aqui. Leva à vista, paga a prazo e depois ainda maltrata a gente. Persegue a gente, não te entrega a notificação, as nossas notificações não estão sendo entregues. A maioria das pessoas que entram aqui falam assim, eu vim aqui porque eu sei mais ou menos o horário. Eu não recebi notificação. Então, eu pagar caro, vocês pagarem caro a um sujeito desse, quer fazer o superchat? Eu ia dar R$10 para o canal para ajudar vocês, ótimo. Faz um superchat de R$1, de R$1,50, de R$2, e o resto você deposita no Pix. Faz isso. Porque não teria problema nenhum, é um roubo. 30% de tudo que é arrecadado é deles à vista. Você fez aí o depósito, você colocou aí, botou R$30, botou R$50, R$15 são deles. Na hora. Eles vão pagar a gente naquele mês ou no outro. Né? Aqueles R$15 de Salim vai na hora. Salim pega o dele adiantado. Para depois fazer isso com a gente, se fôssemos bem tratados, tudo bem. Mas está aí a nossa campanha. Mas sem mais delongas e indo direto ao ponto, nós já temos a nossa pauta, somos todos filhos da pauta de uma forma ou de outra. Alguns são mais filhos da pauta do que outros. Né? Mas nós somos filhos só da pauta. Os outros são da pauta e da pauta. Então, Wellington, boa tarde, boa noite, quase madrugada para você. Boa noite, Rubem Gonzalez. Boa noite a você assistindo ao GeoForça. É um prazer estar aqui de volta. Boa noite, Amanda Rabuski, que está me assistindo. Pessoa maravilhosa, faz parte aqui da minha inspiração e transpiração também, viu, Rubão? Esse cenário aqui não tem nada a ver comigo. Achei ele, mas como tinha um piano lá e eu adoro piano, eu toco mal e porcamente piano, eu coloquei, porque o Rubão inventou aí de trocar o software de geração da live. Fala a verdade, Wellington, que isso aí é a casa do seu cachorro. Fala a verdade, que seu cachorro é pianista. Fala a verdade. Essa é a sua casa, isso aí é a casa do seu cachorro. A casa do cachorro, a casa dele é principal lá na frente. Conta a verdade. Não é, viu? E essa foto aí foi a única que eu consegui, na verdade, mudar, porque já estava disponível. Foi uma foto que eu usei há mais de um ano, numa entrevista que eu dei no canal Geopol do Nuno, né? Do Nuno. Então, aí ficou aí, eu nunca mais tinha usado esse software, você e Christian inventaram de usar e ficou isso aí. Então, Rubão, é isso, estamos de volta aqui. A live do domingo é uma live onde a gente pode conversar bastante, discorrer acerca dos acontecimentos da semana e fazer algum prognóstico, né, do que a gente acredita que virá a ser consolidado. Uma coisa que você falou muito importante na abertura, nas suas considerações iniciais, foi sobre essa postura do governo brasileiro em relação à China, e como sendo algo que já vem sendo costurado e ultrapassa a questão de quem esteja no poder. É bom que fique claro isso. É uma questão do empresário brasileiro, especialmente o empresário que trabalha no setor produtivo, no setor de commodities, ter percebido que os norte-americanos são concorrentes, não são parceiros. Eles querem destruir, sabotar, criar lava-jato para destruir.
o Brasil como um potencial concorrente deles. Então, não existe parceria saudável entre Brasil e Estados Unidos. E aí você fala assim, então você quer dizer que a China é melhor? Eu não estou dizendo isso, só quero dizer o seguinte, que está provado historicamente que a parceria com os Estados Unidos da América é caracu, né? Eles entram com a cara e o brasileiro entra com o resto. Conta a história da palestra. Exatamente. Então, um governante africano foi questionado por que ele tinha essa preferência de parceria com a China. Ele falou o seguinte, olha, um chinês vem para cá visitar o meu país e nos dá um aeroporto. O nosso povo gosta de aeroporto, quer ter um bom aeroporto. Mas o norte-americano vem para cá, nos oferece uma palestra. O que é que eu vou fazer com a palestra do norte-americano em relação ao meu povo? Então é basicamente isso. Né? Aí eles vão para o Brasil com democracia. É impressionante como o brasileiro cai nesses engodos. Assim. Agora estão discutindo a questão do trans, os direitos trans. Que porra de trans, rapaz? Vai procurar o que fazer, um bocado de barbado aí. Uns se dando bem, né? Dizendo, se declarando mulher. Agora no Canadá, até o Rubão conversando comigo hoje, mandou um link super engraçado. Um cara lá parecendo um lutador de MMA, ou de telequete daqueles antigos, né? E dizendo que a mulher, pronto, não precisa mais fazer nada, não precisa botar vestido. Então, o Sabate, como é o nome daquele cara? Tablet, como é, lá de Minas, que mora. Parece o malandro lá. O malandro lá não precisa mais. Não precisaria mais. É o deputado lá que casado com filho, com a mulher, nunca se separou, teve um filho agora. Aí, para provar que é mulher, sai por aí constrangendo profissionais de depilação, como ele fez lá, foi lá depilar o saco num negócio lá, a mulher provavelmente era evangélica ou qualquer coisa, ou disse que não fazia aquele serviço, foi lá para destruir a mulher. Além de tudo, é um mau caráter. Poderia ser só apenas um aproveitador, mas é um mau caráter. Duda Salebert. Isso é mais uma aberração. Esse daí é o circo das aberrações do Ciro Gomes. Tabata Amaral. O Ciro Gomes lembra o P.T. Barnum. P.T. Barnum é o criador do circo moderno, que ele fazia aquele circo de aberrações e saía viajando pelo país. Mulher barbada, homem de 500 quilos. É o P.T. Barnum, um dos maiores picaretas do mundo. Eu não sei por quê. É porque ele é picareta porque tinha PT no nome. Mas Phineas Taylor Barnum. Phineas Taylor Barnum. P.T. Barnum. Tá? Então é o seguinte, ele fazia isso aí. O maior picareta da história. Aí no Brasil ficam querendo discutir aqui direitos trans. Agora a embaixadora, se não me engano, foi embaixadora, foi alguém do consulado dos Estados Unidos, enquanto o Lula estava na China, estava reunindo com povos indígenas. Eu vi até um amigo que isso é uma afronta, isso é uma afronta. Isso é intromissão em assuntos internos. Exatamente, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Um amigo meu que eu tinha até na minha conta como uma pessoa inteligente e nacionalista, mas falando sobre parlamento amazônico. Vamos procurar o que fazer, rapaz. Vamos procurar o que fazer. Assim, parlamento. É parlamento. É parlamento mesmo, é parlamento, para lamentar todos os dias. Então, Rubem, quando você fala aí que isso não foi costurado da noite para o dia, não saiu da cartola de ninguém para fazer acordos bilionários com a China, e também não foi por causa de Bolsonaro, como alguns bolsonaristas estão querendo dizer, que Lula está agora deitando na cama que o Jair Bolsonaro forrou e tal, e etc. Jair Bolsonaro se perdeu na política internacional porque ele não tinha política internacional. Ele era um baba-ovo de Donald Trump, certo? Então, quando Trump perdeu lá, ele ficou mais perdido do que cego em tiroteio, foi sentar no colo de Putin para não ser preso junto com os filhos.
Aí a grande resistência Bolsonaro em relação ao governo Lula estava sendo forjada nos Estados Unidos da América. E tem gente que cai nesses engodos, viu, Rubem? É tudo vergonhoso. Então é bom falar mesmo sobre política brasileira, um pouco relacionada à geopolítica, para você entender o seguinte: o Brasil pode até ter tentado trair os BRICS, mas não tem mais condição de fazer isso. Qualquer presidente da República do Brasil hoje que tente trair os BRICS cai. Sabe por quê? Porque por mais ignorante, tapada, alienada que seja, boa parte da elite brasileira tem muita gente que ainda trabalha, que produz commodities e que sabe que não é com os Estados Unidos que o caminho deles estará rumo à prosperidade. Então, nós precisamos, aí, no lugar de ficar criticando o agro e outras frentes privadas da produção nacional, nós precisamos incentivá-los, porque não é possível que tudo seja estatal, como também não é possível que tudo seja privado. E a China está aí para mostrar isso. A China cumpre uma agenda que era brasileira, com Ernesto Geisel, que foi uma das fases de prosperidade do Brasil. Ao contrário, né, do que muita gente ignorante fala, e só fala de ditadura e etc. E eu pergunto a essa mesma gente quais são os direitos dos brasileiros hoje, com o que chamam de democracia. Então, Rubem, minhas notas introdutórias vão nesse sentido. Então, um choque de realidade sobre o que é o Brasil hoje e as perspectivas geopolíticas e um pouco, claro, do que está acontecendo no planeta. É sempre um prazer estar aqui de volta. Perfeitamente, Wellington. Inclusive, nesse negócio de traição dos Estados Unidos, é muito interessante ficar claro aqui a que os Estados Unidos aprontou com a Espanha essa semana, vendendo os HIMARS de última geração, esqueci até a nomenclatura deles, para Marrocos, que tem uma contenda histórica com a Espanha. Ou seja, é uma fronteira potencialmente... Marrocos e Espanha vivem numa paizinha armada. São dois grandes exércitos convencionais, mas são dois grandes exércitos. Só que a Espanha é um dos maiores lacaios dos Estados Unidos, da política americana hoje no mundo. E foi na Espanha também da onde vem o ditado: cria cuervos que te sacarán los ojos. É isso que acontece com os Estados Unidos. Os chineses estão primeiro pensando nos chineses, mas o próprio Lula andou falando que os Estados Unidos pensa primeiro neles, segundo neles, oitavo neles, 10 neles, pronto, sempre assim. E eles vêm com um velho axioma romano. Foi a única coisa que eles tiraram do lado latino: dividir para governar. E eles dividem a gente em tudo. Dividem a gente entre homens e mulheres, entre brancos e negros, entre gays e não gays, e agora até entre gordos e magros. O negócio deles é criar cisânia, porque eles sabem que na casa de Noca, quando é um problema geral, o que acontece? Não tem organização, não tem nada que dê jeito. Não tem nada que dê jeito. E eles sabem disso. E ele vai lá na cozinha, canta só a mulher, e passa no corredor, tenta encoxar a sua filha, tá? Tenta bulinar o seu filho. Esse é o amigo dos Estados Unidos que você bota dentro de casa. Você já viu aquele cara que não pode ser seu amigo? Não dá. Não dá para você falar oi com ele. Você não quer nem que sente na sua mesa no botequim? Parabéns, você acaba de conhecer os Estados Unidos. É aquele cara que quando bebe quer dar tiro, quer fazer briga, quer fazer confusão, intriga, não respeita a mulher de ninguém, não respeita nada de ninguém. Se você for fazer uma analogia entre uma vizinhança, um condomínio e o planeta, os Estados Unidos é esse morador. Aquele cara que quando vai na festa do condomínio, no salão de festa, a festa acaba. É esse que são os Estados Unidos. Os outros, cada um anda aos seus interesses, por isso que a gente fala no nacionalismo. Nós, antes de tudo. Mas, Wellington, ponto 1, hoje tem um tripé aqui de geopolítica totalmente brasileira. Amanhã vocês ouvem alguma coisa da guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia já acabou há muito tempo, né? É apenas simplesmente um paliativo.
estão esperando uma grande contraofensiva que não vem nem nunca virá, porque todas as termobáricas estão guardadas para ela. Além do mais, a Rússia agora está simplesmente... Eles vão lá, armazenam arma, eles vão lá e destroem o armazém de armas. Não estão economizando quinza, não estão economizando nada. Então é o seguinte, vamos fazer uma grande contraofensiva, vamos botar aqui 50 tanques, isso. Naquele mesmo dia tem uma chuva de mísseis lá, acaba tudo. Está assim. Está assim, a Ucrânia está nos estertores dos estertores. Mas aqui nós vamos para o nosso tripé. E a primeira pergunta, Wellington, primeiro ponto de consideração desse tripé, até quando o PT vai tentar fingir ser possível agradar os Estados Unidos e BRICS ao mesmo tempo? Uma vela para Deus, outra para o diabo. Rubem, uma coisa é um país se declarar que não quer se meter em problemas que não estão diretamente relacionados com os seus interesses. Outra coisa é um país, uma hora falar que a Rússia invadiu a Ucrânia, outra hora falar que a culpa é dos dois, outra hora falar que tem que ter a paz, outra hora falar que tem que voltar ao estatuto anterior ao início da operação especial da Rússia lá na Ucrânia, outra hora é dizer que, por ser signatário do tribunal, aquele tribunal que ninguém respeita, o Tribunal Internacional, se Putin visitasse o Brasil, o Brasil iria cumprir a ordem de prisão e etc. Ou seja, é preciso se posicionar, é preciso dizer que tem independência, porque é muita humilhação, Rubem, o que está acontecendo, de ter que se posicionar ao sabor dos ventos. E agora a estratégia do atual governo é mais bizarra do que do governo anterior, porque o governo anterior, pelo menos, se revelava, né? Dizia que tinha ali um posicionamento, ficava procurando comunista na Venezuela, na China e etc., e se declarava fã do colo do tio Sam. Aí o que é que o atual governo faz? Dividiu. Aí, de um lado, fica Haddad falando merda o tempo todo, que Haddad é só aquilo mesmo. Haddad, o máximo que ele consegue fazer é ciclovia em São Paulo, porque ele achava que aquilo ali iria substituir o automóvel numa cidade daquele tamanho, né? Então, Rubem, o governo se posiciona de uma maneira orientada, firme, inclusive com sementes fortes de resgate da soberania do país, ou estará à mercê do bom humor deste ou daquele ator ou pretensa potência internacional. Os Estados Unidos da América, com aquela diplomacia deles de chantagem através do dólar, chantagem através de uma quinta frota, que hoje não passa de ser um alvo fácil das armas hipersônicas existentes, tanto da Rússia como da China, e que já não assustam mais tanto como antes, né? Então, essa diplomacia norte-americana de chantagem, sabotagem, mentira, espionagem, patrocínio de juízes medíocres para destruir a soberania e a carreira política de muita gente, como aconteceu no Brasil, como aconteceu, já antigamente aconteceu na Itália com as mãos limpas, como aconteceu em países africanos, etc. Então, esse modelo cansou e até países pequenos, considerados inexpressivos aos olhos da articulação geopolítica, estão fechando as portas e buscando alternativas. E essas alternativas, obviamente, estão voltadas para a Rússia, a China, BRICS. Né? O BRICS é o futuro do planeta. A China vem substituindo, inclusive, o papel das Nações Unidas, e isso tem assustado. Porque quem sustenta a diplomacia norte-americana é a indústria das armas. E os chineses estão buscando uma participação, uma presença diplomática com diversos países através de um discurso de prosperidade, mas prosperidade real, essa do aeroporto que eu falei aqui
na abertura, né? E o Brasil precisa se posicionar. Precisa sim. Não pode ficar em cima do muro. Ou, na melhor das hipóteses, se declarar totalmente alheio aos problemas, como existe o bloco do não alinhado, o bloco dos não alinhados, né, países não alinhados. E o Brasil deveria, então, se declarar não alinhado, não participa, não tem nenhuma relação com isso e promove a paz. Seria o melhor caminho. O que não dá é para Haddad fazer propaganda da Amazon na China, enquanto Lula faz uma visita oficial a Xi Jinping, aí fica Haddad falando abobrinha, ficam outros idiotas que foram formados nessas escolas ou nas filiais das escolas de Harvard, né, para simplesmente defender o dólar. E não percebe que esse tipo de conhecimento adquirido, que deveria ser chamado mesmo de lavagem cerebral, já não tem, perdão, já não tem nenhuma força, já não tem nenhuma validade, já não tem nenhum valor prático, porque os países estão evitando que o dólar possa ser utilizado como arma, como vinha sendo através do SWIFT. E essa tendência ela é crescente. Eu não vou aqui dizer que o dólar vai deixar de ser uma moeda forte, não, vai continuar sendo uma moeda forte, mas não vai ter mais o protagonismo que tinha até pouco tempo e não vai ser mais capaz de ingerir sobre países como vinha acontecendo. Isso é uma consequência natural desse declínio. O declínio está aí, é visível. E isso o Brasil tem que tirar proveito. O Brasil é um país enorme, com riquezas inúmeras, infinitas. E não é para sair dando essa riqueza descaradamente, ou então a troco de propina de ladrão de galinha. Até mesmo os corruptos brasileiros precisam ser convidados estrategicamente para que invistam no Brasil. Muitos ladrões que foram para Miami ou outros paraísos aí, eles precisam voltar ao Brasil e investir dentro do Brasil. No lugar de ser apenas um terreno de exploração, o Brasil precisa ser um agente com poder de decisão no cenário internacional. Por isso que eu acredito que muitos empresários brasileiros estejam também vendo nessa instabilidade internacional da geopolítica uma janela de oportunidades interessante e essa janela certamente será explorada, Rubem. Então, cabe ao atual governo e aos que virão a compreensão de que o Brasil é vocacionado para ser uma potência e não pode estar limitado a reproduzir aquilo que foi orientado por uma academia que visivelmente trabalha para defender os interesses dos Estados Unidos da América. Então, Rubem, é o momento ideal para que o Brasil se posicione como um país que quer ser um país de prosperidade para o seu povo, um país soberano, e esse é o momento, inclusive, aproveitando que todo o planeta precisa um pouco daquilo que o Brasil tem em abundância, que, que é essa questão dos commodities. Então, é mais ou menos isso que eu tenho a dizer. Não dá para Lula falar uma coisa e outro quadro do governo dele dizer outra completamente diferente. Não dá para o Itamaraty falar uma coisa e alguém das Forças Armadas falar outra ou fazer outra completamente diferente. É preciso que haja unidade, um alinhamento totalmente voltado para os interesses do Brasil e do brasileiro. Está faltando isso, mas eu acredito que com a força tanto de intelectuais que estão sendo despertados, né, para essas possibilidades, como também
de um conjunto de forças aí que vão desde o setor privado, passando também por algumas forças políticas, essa mentalidade nacionalista brasileira sem xenofobia, muito pelo contrário, não é? Ela tende a ser crescente e possa ser realmente a grande vitoriosa, até porque não vai valer a pena, até mesmo para os sabujos, esse papel tão menor de ser um capacho dos Estados Unidos da América, Rubem. Perfeitamente, Wellington. Queria aqui deixar agradecimento aqui às pessoas que estão fazendo Pix aí, ao nosso amigo aqui, peraí, só rapidinho. O Pix está rodando aí na tela, gente, e eu falo para as pessoas, querem fazer alguma ajuda? Prioriza o Pix. Dá 30% para o... É o que eu falei, vai dar R$10, dá 8 lá no Pix e bota 2 aqui. Aí faz a pergunta aqui no Superchat. Rubão Wellington, boa noite. Acho que o Putin e o Jinping contrataram o Biden. Beto Macedo. Tem hora que a burrice é tanta que parece estratégia, né? Realmente. Vocês têm que ver uma coisa aqui sobre realinhamento e pensamento, que nós temos que redescobrir um país que é chamado Brasil. Nós precisamos voltar a acreditar no país. Nós precisamos voltar a elevar a condição do Brasil à potência que ela é. A potência que ela é. Nós somos uma superpotência e temos que explorar isso até o último pedaço. Nós temos que ter orgulho de ser brasileiro. Hoje não há esse orgulho. Hoje, 4.400.000 pessoas vivem fora do Brasil. Não é um número assustador. 2% da nossa população vive fora do país. É um número assustador? Não, absolutamente. Mas é um número preocupante, porque praticamente metade dessa população vive nos Estados Unidos. Criamos uma subcultura americana, importamos uma subcultura americana, você só vê as pessoas falando assim, parece um lugar comum, tá vendo? Com esse dinheiro parece que o mundo é um carro. Né? Todo mundo só sabe falar de carro. O cara fica aqui doido, porque lá nos Estados Unidos, com $3.000, o cara ele já chama 3.000 dinheiros. Não, são 3.000 dinheiros. $1 lá é como se fosse R$1 aqui. Gente, isso daí é um grau de equivalência idiota, imbecil, tolo, tosco, feito por subnitrato de pó de cocô da economia. Nem os economistas que trabalham única e exclusivamente para o Deus dólar conseguem fazer isso. Nenhum deles consegue fazer isso tão longe. Então é o seguinte, não existe paridade entre o real e o dólar. Não, mas é como se fosse... Não é nada não. É um pouco mais complexo que isso. Os Estados Unidos têm problemas e mazelas terríveis. O cara chega e fala assim, porque lá que é bom. E no final das contas ele vai para lá, passa a ganhar $3.000 por mês e vive como se ganhasse R$3.000 no Brasil. Aí ele tem a equivalência. Porque é tudo em dólar também. Tem sucesso. Tem gente com história de sucesso aqui. Na minha rua, na minha quadra, na minha cidade, no meu bairro. Então, menos. Ninguém precisa fazer esse processo de demonização do Brasil. Nós precisamos levantar o Brasil. E o que tem que mudar no Brasil, de cara, não do jeito que o PT quer mudar, é a nossa escola. A nossa escola. Eu falo na universidade pública, eu vou mais longe. Nós temos que mudar a escola brasileira como um todo, de cima a embaixo. Lá do maternal até aqui. De todas as formas. Nós temos que redescobrir, nós temos que voltar com organização social e política brasileira. Isso era matéria dos militares, porque eles incutiam o Brasil em você, isso era ruim. O que você precisa? Lambendo o saco dos outros? Claro que precisamos. Educação moral e cívica, por que não? Por que não? Por que não ensinar ética na escola? Por que não? Muito pelo contrário,
O que se ensina hoje, o que se ministra hoje nas escolas brasileiras, é o eu posso tudo e acabou. Você está indo para lá, aquilo é uma terra de ninguém. Agora, inclusive, estamos passando por essa situação surreal de ataque às escolas. Como isso está acontecendo, eu não sei. Esses ataques têm algo por trás disso. Tem algo muito estranho por trás disso tudo. Eu tenho minhas dúvidas? Tenho. Só um momento aqui, espera um pouquinho. Tenho minhas dúvidas? Tenho. Mas nós temos que mudar esse modelo inteiro. Ah, tem que ser escola militar? Onde for necessário, sim. Por que não? Por que não? Modelo de escola militar? Por que não? A criança tem que ir para a escola como? Como? Regra, disciplina, doutrina, é ali. Mas não é doutrina ideológica, não. É doutrina, trabalho de aprendizado. Você não vai para a escola para brincar, tem atividades recreativas. Agora, nós criamos um modelo onde pode tudo. Jovens do mesmo sexo se beijando pelos corredores, com cabelo rosa, cabelo azul. É proibido proibir, vamos fazer o que quiser. Inclusive, esfaquear a professora, dar tapa na cara das professoras, bater nos outros, fazer patrulha, tomar conta da vida dos outros, tomar conta da escola, fumar maconha no pátio, não tem problema, ninguém pode fazer nada. Ninguém pode ser expulso de uma escola, nenhum professor tem coragem, nenhum diretor tem coragem de se colocar contra a máquina de caça-voto dos ratos dos vereadores do Brasil. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar esse modelo de educação. Não tem como. Não tem como. Ou a gente muda isso aí é a saúva. Tá? Isso aí é a saúva. A saúva. Lembra da saúva? O francês que veio com a história da saúva? O Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. É isso aí. Então, gente, agora o segundo tópico. Wellington, como o Brasil poderá superar o complexo de colonizado pelos Estados Unidos? Eu não li a pergunta, eu não li esse questionamento, que foi você que fez a pauta, né? E eu já dei uma abertura, né? Exatamente o modelo educacional nosso passa por isso. Eu já me adiantei aos fatos. Mas, Wellington, como o Brasil poderá superar o complexo de colonizado? Ou seja, como dizia o maior dramaturgo brasileiro de todos os tempos, o complexo de vira-lata. Metade dos exportados do Brasil estão nos Estados Unidos, por deslumbramento. Rubem, é uma questão até cultural. Tem que acabar, primeiro, essa mania de achar que tudo que vem dos Estados Unidos é bom. Segundo, tem que acabar com essa coisa de achar que os norte-americanos querem o melhor para o Brasil. Eles não querem, são inimigos do Brasil. Isso está provado aí. A vida mostra isso, não é? Essa coisa de estudar universidade nos Estados Unidos e querer aplicar no Brasil é outra tragédia. A universidade brasileira está, como você falou das escolas, mas isso tem que ser estendido para as universidades. Faça um levantamento do que está sendo produzido nas academias aí. Até nas ciências exatas estão querendo fazer relações diretas entre as ciências exatas e o identitarismo. Você vai na área de humanas, é tudo identitário. Como é que chama? Racismo. Como é que eles inventaram um racismo? Estrutural? Não, estrutural, isso aí é mais uma jabuticaba, né? Mas tem racismo ecológico. Rapaz, é tanta coisa que está virando... Está entrando para o time do LGBT, né? Cada dia uma letrinha. Cada dia uma letra. Então, assim, todos os dias tem um negócio. Então, o primeiro precisa ter uma comunicação pública forte, voltada para a formação de cidadãos, uma programação que valorize a cultura brasileira, a verdadeira cultura brasileira. Certo? Tem que acabar essa coisa de enlatados
de Hollywood invadirem as residências, as famílias, com agendas completamente diferentes da expectativa e da necessidade do Brasil. Então, isso só para falar um pouco sobre a formação da cabeça da pessoa, né? E, obviamente, que é preciso querer ser grande. Tem que perder o medo de querer ser grande. O empresário brasileiro não pode abandonar o setor produtivo para viver como um coadjuvante nesse mundo falido de especulação financeira. Porque ele vai ser roubado, se ele der certo, ele vai ser roubado. Vão inventar um crime, vão dizer que ele fez algo errado, que ele tem relação com este ou aquele país, que tem um traficante, etc., que tem um terrorista, que tem não sei o quê. Isso já é uma prática moderna da pirataria. O que chamam de democracia, na verdade, é uma vaselina para que o roubo dos piratas possa ser justificado como se eles estivessem preocupados com algo grandioso, com algo positivo, com algo bom. Mas o que é a democracia oferecida pelos Estados Unidos? Essa palestra que o líder africano, que eu mencionei na abertura aqui, mencionou, né? Enquanto a China, a Rússia levam aeroportos, pesquisa científica para desenvolvimento de aviões, de satélites, etc., eles vêm com palestra, com agenda LGBTZYC, essas coisas todas, né? Povos indígenas, índio brasileiro, certo? Querendo importar para o Brasil pautas norte-americanas do Brooklyn ou dos Estados Unidos, do racismo e etc. Tudo isso dentro do Brasil, a gente resolvia com o jeito brasileiro. Não precisava. Pô, eu vi recentemente, Rubem, até você mencionou isso numa live aí, porque eu assisto no dia seguinte as suas lives, que para aquele episódio de um doente mental que pegou uma machadinha e foi numa creche praticar uma chacina, estão convidando os Estados Unidos da América para a investigação. Você imagine que absurdo que isso representa. Um país que todos os dias acontece um massacre. Nesse momento que nós estamos falando, pode estar acontecendo um massacre como aconteceu de ontem para hoje. Uma festa de uma jovem de 16 anos, pelo menos 4 pessoas morreram. Isso num país que se diz o país das liberdades, o país da segurança, da democracia, etc. Por que o Brasil tem que ter essa porcaria como referência? Que loucura foi essa que botaram na cabeça dessas pessoas? Então, Rubem, é uma questão mesmo de bom senso. Se for preguiça, que dê o lugar a quem quer trabalhar. Pelo menos não sabote a possibilidade de crescimento dos outros. Mas entregar descaradamente as riquezas do Brasil para viver de comissão pequena, aquela coisa de gente assim, tacanha mesmo, contra o próprio povo, achando que está se dando bem quando é apenas mais um idiota útil. Então, Rubem, essa live, quando a gente fala muito sobre geopolítica, essa live de hoje, ela serve também como um sinal de alerta, porque tem muita gente que aparece aí de diferentes maneiras, se dizendo nacionalista e se dizendo preocupado com o Brasil, quando tem como única função botar panos quentes quando a revolta do povo é justificada, quando o povo, como diz bem você, Rubem, quer dizer não à liberação de bens de traficantes através da justiça, a liberação de traficantes, que a polícia tem um trabalho do cacete para investigar e prender, aí chega um juiz, dá uma canetada e solta. O próprio privilégio da classe jurídica, privilégio de salário, de benefícios, de uma série de coisas que eles inventam para ficar com salário de milionário.
quando o povo começa a se revoltar e começa a aparecer uma série de falsos brasileiros aí, né, cheio de bandeiras, inclusive, dizendo que não, temos que ter paciência, temos que ter a compreensão, não podemos entrar nessa, porque isso é do grupo X, é do grupo Y da política. Não é nada disso. O espectro da política brasileira está totalmente ocupado por interesses norte-americanos. É preciso que haja uma mudança profunda nisso. É preciso que haja uma mudança profunda na mentalidade do brasileiro. Essa indignação precisa ser praticada, exercida. É preciso dizer não a esse jeito sabujo de ser. Está na hora de mudar. Está na hora de querer mudar. Repetir o erro mesmo o tempo todo vai dar sempre o mesmo resultado. Não tem que ter medo de China, Rússia, de ser parceiro de outros países, porque do jeito que está sendo, não deu certo. Ser parceiro de quê? Da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, que só querem roubar o Brasil o tempo todo? É preciso mudar. É preciso mudar para o Brasil ser um país, para que o povo brasileiro tenha dignidade. Então, Rubem, é isso. Não tenho muito o que dizer além disso. Perfeitamente. Dizendo para vocês que nós estamos na campanha do Pix aqui, está o nosso Pix aí, você priorize fazer qualquer colaboração. Aqui o conteúdo é gratuito, você pode fazer, aqui eu não faço pergunta só de quem dá superchat, a pessoa vem aqui, se manifesta, eu falo aqui, é um ambiente livre, democrático, e nenhum conteúdo nosso está sob registro. Nós poderíamos ter registro do nosso produto, mas não temos. Você pode levar até para espantar mosquito na sua casa, você pode gravar as nossas lives e usar aonde você quiser. Usa como o seu bom senso mandar. Deixa eu responder aqui duas pessoas rapidinho aqui, que estava vendo. O Adalberto Paulo Plock afirma que o Wellington concorda, mas assim, a contragosto, mas concordou com a mudança do Lula. Né? E o Positive Vídeos futuro é o BRICS. Lula assinou contrato, isso que é importante. Positive Vídeos, primeiro que os contratos já estavam assinados, deixa eu falar isso para você. Aquilo ali é uma jogada, Mas eu não estou aqui para pegar nesse pé, não. Não é isso, não. Eu quero dizer para você que o Christian Neyman, o nosso amigo, também fala que o Rui Costa Pimenta estava certo, que disse que era cedo para definir o Lula como entreguista. E eu acho cedo demais também para as pessoas ficarem confiando cegamente no Rui Costa Pimenta. Só isso. Um pessoal que fala em democracia e que desde 1995 ele é plenipotenciário de um partido que até hoje só conseguiu eleger um vereador, eu não sei o que é isso. Até hoje, na sua história, o PCO só conseguiu eleger um vereador em Benjamin Constant, no interior do Amazonas, lá perto da fronteira do Brasil. Né? Então, é meio estranho. Eu tenho que suspeitar de tudo. E eu quero dizer para vocês o seguinte: 13,75% é a taxa Selic do Brasil. O presidente do Banco Central foi colocado ali e tem que ser demitido. Não existe Banco Central com quem não imprime moeda forte. Banco Central independente só vale a pena aonde o cara imprime a própria moeda e enfia nos outros. Não existe necessidade nem motivação a não ser um balcão de negócios. O PPI tem que acabar. Nós somos um país produtor de petróleo, como o México fez. O México tem uma situação mais limite no petróleo que a nossa. Tá? E o ANLO simplesmente congelou o petróleo lá. Dane-se. Usa o dinheiro para o que der. Vai dar prejuízo. Dane-se. Dividendos para todos os investidores especuladores da Petrobras. Então, meu filho, se não mudar nada disso, não adianta vender para os BRICS. Nós vamos vender para os BRICS para entregar o dinheiro para os mesmos, né? É isso? Já tem solução de tudo? O importante é assinar o contrato? Não. O importante é uma mudança de postura. E eu vou dizer uma coisa aqui, vou citar nomes, vou citar 1, 2, 3, 4, 5, vou citar 6 nomes. Flávio Dino, Fernando Haddad, Marina Silva, Sônia
Taquara Tabajara, a irmã da Marielle, que eu nem lembro o nome, que o único destaque que ela tem é ser irmã da Marielle, e Silvia Almeida. Bem, com esses 6 ministros, ninguém vai a lugar nenhum. Não existe a mínima chance do Brasil ter o mínimo de sucesso em lugar algum com esses 6 ministros. Só para negócio. E outra coisa, não adianta a gente lá fora cavar dinheiro e continuar pagando 13,75, cair no engodo de controle da inflação. O que é inflação? O que é inflação? O Brasil sempre teve inflação produtiva, tentaram botar uma hiperinflação no Brasil, a capacidade produtiva do Brasil não deixou. Nós conseguimos conviver com a hiperinflação. Nenhum país, a não ser... Só o único país que conseguiu conviver como o Brasil, como uma hiperinflação, praticamente uma hiperinflação, e não teve problema nenhum, não teve problema de emprego, tinha pleno emprego, foi Israel, por motivos óbvios. Os israelenses do mundo inteiro botam dinheiro ali. E é um país muito pequeno. Agora, o Brasil, na época, com 180 milhões de habitantes, né, com inflação de 2.000, 3.000, 4.000% ao ano, navegando em Mar de Almirante, com pleno emprego. Como é que você explica isso? Como? Dá para explicar, não dá? Como é que é? A inflação criada, a inflação psicológica, a inflação feita exatamente por isso aí. Sangria no caixa. Então não adianta ir para um lugar qualquer, assinar qualquer coisa, se voltar com o mesmo comportamento. Se voltar entregando a Amazônia, a primeira coisa que eu faria era simplesmente, se eu fosse presidente no lugar do Lula, eu anularia a privatização da Vale do Rio Doce, devido aos últimos crimes que eles cometeram no Brasil. A Vale do Rio Doce foi criada no governo de Getúlio Vargas, porque nesse Brasil, tudo que foi criado ou foi no governo Getúlio Vargas, ou foi no governo dos militares, na segunda fase, de 68 a 78. Praticamente tudo. De lá para cá, só destruição, só terra destruída. Né? Só terra destruída. De 1943, quando a Vale do Rio Doce foi fundada, até o ano da sua privatização, nenhum acidente de monta, nenhuma morte, nada. Tudo tranquilo. Tudo tranquilinho. Em pouco tempo, já começou a corrupção, a roubalheira, a desonestidade, a compra de certificados frios e acidentes com centenas ou milhares de mortos. Tá? Só quero agradecer aqui ao Gabriel Gruchovic. Obrigado pela colaboração. Quem quiser participe aí no Pix, eu dou preferência ao Pix, exatamente pela forma como essa plataforma trata a gente. E ele afirma aqui o que eu falei. Dá R$8 lá e bota 2 aqui. E a gente lê do mesmo jeito. E a gente sempre lê, mas tudo bem. A quebradeira de bancos médios americanos está a toda força, mas em breve bancos gigantes quebrarão a economia americana. Já entrou no horizonte de eventos do buraco negro, de ganância sem limites. Perfeitamente. Você vê? Bela inserção, belo posicionamento e ainda colaborou com o canal. Isso é fantástico. Tá? Wellington, última parte da nossa live, como eu falei, uma live de 1 hora, live curta, tiro certeiro, tá? No ponto certo. O terceiro ponto do nosso tripé aqui. China é uma nova potência de relevância mundial. Como o Brasil pode tirar proveito disso? Essa resposta vai para você, Adalberto, vai para Christian Neyman, para Positive Vídeos e para outros tantos aí que têm uma tendência muito educada, cada um pode votar em quem quiser, tá? Mas vocês têm uma conotação que votaram no Lula, acreditam no Lula, eu não tenho nada contra isso, perfeitamente. Mas aqui nós vamos falar agora de resposta, como eu falei, 2023 é o ano do Brasil. Agora, não sei se o Brasil quer aproveitar esse ano, ou quem a gente colocou lá. Deu uma relação de 6 ministros aqui, Flávio Dino, Fernando Haddad, Marina Silva, Sônia Guajajara, Tabajara, a irmã da Marielle e o Silvio Almeida. É um cara dos direitos humanos que a única coisa que ele destila é ódio o tempo todo. A única coisa que ele vai fazer aqui é acabar arrumando uma guerra racial no Brasil. Porque o cara não tem nenhum ponto de coerência, de bom senso. Mas, China, potência, relevância mundial, Brasil, ganha o quê? Bora!
Ô, Rubem, o Brasil ganha tudo que até aqui não ganhou em relação aos Estados Unidos da América. Ganha mercado, possibilidade de expansão dos negócios, ganha a capacidade de troca de tecnologia, ganha a capacidade de investimento em infraestrutura, ganha tudo que foi sabotado, ganha malha de ferro, né? Porque o Brasil precisa de estrada de ferro, o Brasil precisa investir nesse setor, mas para isso é preciso que tenha um governante comprometido com os interesses do Brasil e expulse as ONGs que estão atuando contra o Brasil, dentro do Brasil, e prenda brasileiros que estão trabalhando para essas ONGs, para a sabotagem dos interesses do Brasil. Porque só existe progresso se houver ordem. Porque ordem e progresso apenas como slogan, como frase de uma bandeira, isso não é suficiente. É preciso ter ordem. A Rússia tem ordem, por isso que o país está ganhando uma guerra contra todo o Ocidente em solo ucraniano. A China tem ordem. A Coreia do Norte existe porque tem ordem, senão já teria sido destruída. E tem defesa. É preciso ler Maquiavel, é preciso ter defesa. O militar brasileiro precisa ter uma outra consciência do seu papel, do que realmente é o sentido de nação. Então, o Brasil tem muito o que aproveitar nessa parceria com a China. Tem muito o que aproveitar, mas é preciso querer, é preciso ter vontade política, é preciso ter consciência da classe empresarial, é preciso ter medo de se sentir menor. A pessoa precisa ter medo também, né, de se sentir menor, para ver se reage. O brasileiro está acomodado em ser menor, o empresário brasileiro está acomodado em ser menor. É preciso se rever reagindo a isso. Então, é por isso que eu estou aqui tentando botar o medo nisso, porque as pessoas com medo reagem, né, normalmente. É preciso acabar com essa falsa ideia de que o chinês vai trazer o comunismo para dentro do Brasil. Que diabo é isso que inventaram aí? Eu vejo nas redes sociais aí. Que diabo é isso que estão falando? Fale sério. A China é um motor comercial do planeta, minha gente. É a indústria do planeta. Não existe essa coisa de China comunista para os outros países. A China é comunista lá dentro. É só você não querer se meter com o falso conceito do que é a democracia dentro da China, que você vai conviver maravilhosamente bem com ela. Até porque a democracia não é um modelo padrão, enlatado, produzido como sanduíche de McDonald's, que pode ser aplicado em qualquer lugar. O que seria a democracia é um conjunto de valores que cada nação, cada povo possui. São valores culturais, são valores éticos, morais, religiosos, que conversam entre si e formam o, o bom convívio, que é o que deveria ser chamado de democracia, que é a tolerância. É o seu direito terminar quando começa o direito do outro. E não um pacote de falsos problemas. Direito trans. Veja só, o Brasil precisando de estrada de ferro, precisando melhorar o transporte público, precisando melhorar a qualidade da pesquisa científica, e o que recebe desse tal de Ocidente é o direito de fazer uma parada gay, um Pride. Você vai ganhar o quê com isso? É preciso, é preciso ter vergonha de ser tão preguiçoso.
Então, a parceria com a China é a vontade de trabalhar, a vontade de querer ser rico, de querer ganhar dinheiro. Não pode ter vergonha de querer ganhar dinheiro. Rubem é super preguiçoso para ler, eu já recomendei aqui no ar, inclusive, e recomendo a você que está assistindo. Leia, tem disponível em PDF na internet, aí gratuitamente. Leia o livro O Banqueiro Anarquista, para quebrar uma série de preconceitos. É muito importante que você perceba que você tem que fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. E o Brasil vai dar certo numa parceria com a China se o povo brasileiro também quiser trabalhar, ganhar, ter uma vida digna e não ficar vivendo dessas mentiras que são plantadas aí através da música, da televisão, da presença de subcelebridades que amanhã ninguém vai lembrar o nome. Então, Rubem, o Brasil tem tudo para dar certo e essa parceria com a China tem tudo, porque a China precisa muito do Brasil. Agora o brasileiro precisa querer trabalhar, precisa querer ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro trabalhando. Precisa ter gosto pelo trabalho, precisa perceber que o que chamam de sonho americano lá nos Estados Unidos é uma loteria. Não é um modelo a ser seguido por ninguém. Até porque não é aplicável dentro dos Estados Unidos da América. Então, basicamente, é isso que eu tenho para dizer, Rubem. Perfeitamente, Wellington, perfeitamente. E, Caio, você pergunta aqui, Wellington e Rubem, o que vocês acharam da nova base da taxação para importação do governo? A partir de agora, não é mais $50, sim taxação sobre qualquer valor. Bem, eu prometo fazer um vídeo de 5 minutos esclarecendo esse assunto. Vou prometer fazer um vídeo de hoje para amanhã, mostrando a incapacidade de algumas pessoas nesse governo. O governo não aumentou taxação nenhuma, não fez taxação nenhuma. Nada. É uma bomba, né? Mas eu tenho essa bomba para vocês. Eu tenho essa bomba para mostrar para vocês. Isso mostra a incapacidade de um sujeito totalmente inabilitado para a função, como o Fernando Haddad. Ele só ganha da Dilma, ou só perde para a Dilma, não sei. Eu não sei o que é pior. Né? Então é o seguinte, eu vou fazer um vídeo curto, explicando para vocês, ponto por ponto, o que está acontecendo. Não vai mudar nada. Quer dizer, vai mudar. Vai mudar, porque é a visão do governo em cima disso aí. O que o governo vai fazer? O governo vai aumentar o número de auditores. O que o governo vai fazer? Ele vai taxar o que já pode ser taxado. Qual lei que foi mudada? Nenhuma. A lei é de 1999. Eu vou fazer um pequeno vídeo sobre isso aí e colocar aqui. Vai ser vídeo de utilidade pública. Tá? E eu vou fazer a defesa do governo do PT, que é tão mal aparelhado, mas tão mal aparelhado, é tocado por gente tão incompetente que acontece isso. Eu vou ter que fazer a defesa do PT na história dos $50, porque lá não tem ninguém, lá o pessoal está preocupado com ONG, está preocupado com nomeação, está preocupado com carguinho de 5º escalão, está preocupado com DAS. Ninguém está preocupado efetivamente em fazer um governo e explicar as coisas para as pessoas. Eu vou fazer isso para o governo, isso para vocês verem como é que eu sou oposição. Eu vou desnudar essa matéria, vou falar para vocês e vou botar ponto por ponto. A lei não mudou, nada mudou, nem nada vai mudar. O que vai mudar é a abordagem do governo federal, tá, em cima desse problema, desse assunto. É uma questão de volume, só isso. Hoje mesmo você já pode ser taxado nos $50, sempre pôde. Mas eu vou explicar para vocês certinho. Vou fazer um videozinho rápido, 5 minutos, e vai ser um vídeo de utilidade pública. Vou fazer o que o PT banca um bando de vagabundos lá e ninguém consegue fazer, porque o pessoal a cabeça já está tão corroída pela cannabis, é tanta vontade, única e exclusivamente, de arrumar mamata, bolsa, isso, aquilo, centro de estudo. Cadê os acadêmicos aí? Tem acadêmico em lugar nenhum, acadêmico, uma porcaria. Gente, sem mais delongas, vou
me despedindo de vocês. Está aí o nosso Pix, quem quiser fazer uma ajuda aí para a gente mudar essa plataforma, para a gente fazer isso aqui que nós vamos fazer efetivamente para salvar o conteúdo. Somos bombardeados, estamos com 1 hora de live, a nossa live é 1h05, é isso mesmo. Essa live de domingo vai ser assim, bem enxuta e bem objetiva. Hoje nós usamos o Brasil no cenário mundial, o protagonismo que o Brasil... Hoje o Brasil é o que é mais comentado no mundo. Adriano, obrigado pela colaboração. Hoje não se fala em outra coisa no mundo, inclusive expondo os Estados Unidos. Mas é uma coisa, é uma historinha antiga. Treino é treino, jogo é jogo. Está na hora de jogar agora. Estou torcendo contra? Não, estou torcendo a favor. Agora, sem cair a taxa Selic, cair absurdamente, sem se preocupar com inflação faz parte do jogo. Tá? Com PPI, com a Amazônia, com esses ministros que eu falei aqui, esses ministros em terra-governo aqui, mais uma... Por fora você ainda pode mandar calar a boca a Janja e a Gleisi Hoffmann, que são duas inutilidades públicas de grande tamanho, de grande monta, e ficando quieto ajudariam. São duas poetisas caladas. Né? Então, se fosse então para a parte escura da Lua, ficava melhor ainda. É só levar 10 quilos de pó lá para o namorado dela, né? E está tudo bem. Mas é isso aí, gente. Eu nada mais tenho para falar por hoje. Aqui me despeço de vocês. Desculpe se não pude falar com todo mundo, mas amanhã estamos aqui, eu, Carlos Velasco, Rafael Machado, e a gente vai dar uma pincelada nisso, é claro, também, e vamos dar uma pincelada também na guerra da Ucrânia. Vamos dar uma passadinha lá para ver como é que a situação está. Não está boa, não. Está ruim demais da conta. Ruim demais da conta. É barba, cabelo e bigode. Ninguém segura a China, ninguém segura a Rússia, ninguém segura os BRICS, ninguém segura nada. É a hora, a carruagem está passando na frente do Brasil. Ou pula dentro dela, ou cale-se para sempre. Mas com esse time que está aqui não vai a lugar nenhum, não. A mesma coisa que o time do Bolsonaro. Aquele time que estava com ele também não ia a lugar nenhum, não. O Brasil está precisando de um pacto. Existe um pacto, um grande pacto que tirou a Espanha do século XIX e colocou no século XX. Foi o Pacto de Moncloa. Então, o Brasil precisa de um pacto de Petrópolis, de Teresópolis, de algum lugar. Algum recanto maravilhoso aí. Pacto de Itaboraí, que tal? Venha para cá. Vai na minha rua aqui. Então, é o seguinte. Vamos fazer um pacto. Que o Brasil precisa de um pacto para sair disso tudo. A gente não precisa de guerra, não precisa de enfrentamento, de nada. Eu, por aqui, me despeço. Obrigado a todo mundo. Christian, pode tirar do ar. Não sei se o Wellington ainda vai se despedir, ou já saiu da sala. Não, mas aqui. Ainda está aqui. Você pode se despedir, mandar um beijinho aí para o Tonhão, para todo mundo. Quero morrer seu amigo, tá, Rubem? Eu quero dizer o seguinte. Tem muita coisa acontecendo na geopolítica, mas o que falamos hoje aqui sobre geopolítica está diretamente relacionado ao Brasil. Então, muitas pessoas que têm partido, que têm ídolo, elas se sentem incomodadas se a gente faz uma crítica ao governo anterior, aí nós somos imediatamente rotulados disso e daquilo. Se nós fazemos uma crítica ao governo atual, nós somos logo rotulados disso ou daquilo. A política só é evolutiva se houver debate. E essa fulanização matou o debate da política, não só no Brasil, como em outros países. É preciso que você que está me assistindo tenha consciência de que você também é culpado e você também tem o seu dever de tentar transformar. Então, fazer críticas construtivas, fazer críticas até duras contra determinados procedimentos, é uma maneira de você buscar melhorar. Eu gostaria muito que a Maria Lúcia Fatorelli, por exemplo, fosse mais ouvida dentro do Brasil. As críticas que ela tem feito são críticas muito fundamentadas. E isso é muito importante para que você perceba que essa concentração de riqueza no Brasil não está dando um bom resultado para o Brasil. E lá na frente, para quem está fazendo essa concentração, vai ser muito ruim, porque o dinheiro não está sendo aplicado dentro do seu país e isso vai ser roubado lá fora.
Pode apostar. Já vi esse filme com outras figuras de outros países e não vai ser diferente, com muita gente da elite brasileira que está vendendo tudo para ir morar em Miami. E isso vai ter um preço. Essa conta vai chegar e essas pessoas vão perder tudo o que conseguiram construir e venderam para morar e viver de especulação financeira num momento de extrema tensão para esse tipo de investimento. Então, vamos tentar encontrar uma forma de ver o mundo como ele realmente é. Tem aí os vazamentos, que agora estão dizendo que a culpa é de Teixeirinha, né, Rubem? A culpa é de Teixeirinha. Os vazamentos revelam como é que os norte-americanos pensam as questões internas dos outros países, como é que eles atuam, como é que eles agem. Até mesmo foi vazado recentemente que figuras ligadas ao ataque do World Trade Center tiveram apartamentos e contas abertas por orientação da CIA. Então, vocês precisam entender o que Gonzaguinha chamaria de grito de alerta aqui da gente. É preciso entender esse grito de alerta. Veja o que está acontecendo. Não tenha ídolo, porque ter ídolo é uma tragédia para a sua vida. Quando você tem ídolo, você simplesmente perde a sua capacidade de criticar. Você perde a sua capacidade de ser você mesmo, porque você tem ali um ser que você elegeu para ser superior a você. Então, seja você mesmo e seja capaz de querer construir um mundo melhor, porque você pode. Faça a sua parte. Boa noite, Rubão. Boa noite a você assistindo. Mais uma vez, obrigado. Continuem colaborando com o canal do Rubão aí, que tem feito um trabalho muito bom. Até o próximo domingo. Muita gente reclamando que o meu som estava baixo aí, viu, Rubem? Mas estava no volume máximo aqui, o mesmo equipamento que eu utilizo. A gente volta com o Zoom na próxima. Deve ser problema da plataforma. É, uma porcaria essa. StreamYard. Esse ar, StreamYard, esse ar de tão... StreamYard. Como diz a Michele para o pessoal lá em Minas. Eita, esse trem dá certo não. Dá não. Vocês vão insistir nisso? Esse trem não vai para lugar nenhum não, viu? Esse trem doido aí. Esse pato aí em cima fica uma coisa estranha. Um abraço para você, Rubão. Tudo de bom. Um abraço para você. Igualmente. Gente, amanhã, de volta amanhã, 9h30 da noite. Amanhã, 9h30 da noite, com Rafael Machado e Carlos Velasco. Até amanhã. Fui. Christian, pode tirar do ar.